É um prazer enorme nos encontrarmos novamente aqui na casa do Senhor, para que juntos possamos, uma noite dessa, uma noite quente, né? Uma noite fria, mas uma noite quente, podemos, no primeiro dia da semana, buscar o Senhor. Depois de um dia corrido, para alguns foi alguns dias de descanso, né? Se preparando para amanhã, que começa a jornada, essa longa jornada até sexta-feira. Nós pedimos ao Senhor que nos dê orientação segura de como Ele vai conduzir nossos passos durante essas semanas. Nós temos muitas coisas para acertar com Deus, principalmente, a nossa vida, endireitar nesse caminho tão tortuoso, e precisamos ter a direção do Espírito Santo. Que o nosso desejo nessa semana seja um desejo de mudança. Mudança, irmãos, precisamos mudar, né? E hoje eu vou falar a respeito disso, de mudança, tá? Se você sai de um lugar para o outro, o que acontece, né? Eu vou falar de milagres também, porque cada um de nós esperamos milagres. Todos nós queremos um milagre na vida. E só o fato de estarmos aqui hoje, se reconhecermos isso diante de Deus, já é um milagre, né? A gente precisamos reconhecê-lo como o único Deus em nossa vida. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 21. A partir do verso 8 em diante, que tem como título Agar no deserto, tá? Não é um sermão novo, tá? Mas é um sermão que eu quero tirar algumas coisas a mais dele, para a gente aplicar em nossa vida, tá? Nessa semana, que isso seja o nosso combustível até quarta. Depois de quarta a gente alimentamos mais e pegamos combustível até sábado. E assim, vamos pegando combustível para continuar a semana, tá bom? Vamos orar então? Oremos. Pai querido, nesse momento e nessa hora que estamos com essa palavra aberta. Pedimos a sua orientação desse momento para que a mesma faça uma grande diferença em nossa vida. Precisamos muito do auxílio do seu Santo Espírito para que abra nossas faculdades intelectuais, para que possamos compreender a palavra que vai ser explanada. Que nesse momento eu diminua, mas que o Senhor faça grande diferença em nossa vida, dando um desejo e a vontade de continuar. E nessa semana, se passarmos por dificuldades e lutas, como o Senhor diz na sua palavra, que o Senhor está conosco todos os dias. Que possamos recorrer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Abençoe e tragam aqueles que necessitam estar aqui essa noite ainda, e aqueles que não puderem, que o Senhor tenha misericórdia deles e os acompanhe e os ajude também em todos os momentos. Obrigado por tudo, nos dê força e nos dê sabedoria nesse momento, por Jesus, amém. Muito bem, Gênesis capítulo 21, a partir do verso 8 em diante, é uma história especial, uma história de milagre, uma história assim que eu gosto muito de ler. Toda vez que eu leio, eu fico viajando na história. A gente pode colocar coisas dentro dela e ver que Deus, ele cumpre aquilo que Ele promete. Independente da situação que talvez a situação da pessoa se encontre naquele momento. Gênesis capítulo 21, verso 8 em diante, diz assim, ó: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ele dera à luz, Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como o Isaac, o meu filho. Então nós sabemos que Deus prometeu que Abraão teria um filho, né? O próprio Cristo veio em pessoa, né, como um anjo, e falou com Abraão que daria um filho a ele. Sara não acreditou muito nisso, ela até riu, né? A história nos conta que ela riu da situação. Como pode eu, já uma senhora idosa, né, ter filhos? E Deus disse a ela: daqui, o ano que vem, você já estará com o filho no colo. E ela não acreditou, né, nisso, não acreditou. Até se você olhar, se fosse hoje contasse alguém que uma senhora de 80 e poucos anos vai ter um filho, você ficaria já abismado, né? Ficaríamos abismados, né? Só que naquela época era bem diferente, né? A alimentação era diferente, tudo era diferente. A estrutura corporal de Sara era bem diferente de todas as mulheres que existem hoje. Mas Deus prometeu que daria um filho a ela. Só que como Sara, ela não, como se diz assim, ela não quis esperar um pouquinho, voltando um pouco à história, antes de Deus aparecer para ela,
ela achava que não poderia ter filhos, então ela resolveu que, combinou com o Agar lá, não tem como você deitar com meu esposo e dar um filho para mim, né? Abraão, se você olhar dentro da história, ele não gostou muito dessa história, mas acabou também concordando com a mulher, falou com ele. E nesse inteirinho nasceu Ismael. E aquilo que Agar prometeu que daria para que Sara fosse mãe dele, acabou não sendo cumprido, né? Agar agora era filha, bom, eu tenho um filho, ela não tem. Então Agar começou a sobressair sobre Abraão dava atenção para Ismael, Abraão passava mais tempo com Ismael. A Bíblia não conta isso, mas a Ellen White falando, ela disse, ele tinha bastante tempo com Ismael. Ensinou ele cresceu, já era um menino já grande. Só que dentro desse contexto começou alguns conflitos internos. Primeiro começou com Sara e com Agar. E depois que Isaac nasceu, agora começou com Ismael e Isaac. Então Ismael ele começava a caçoar de Isaac. E Sara, observando isso de longe, ela pensou assim, isso não vai dar certo. Isso não é bom. Ela começou já a ficar preocupada com essa situação. Então ela chega na Abraão e diz assim, é bom que você mande essa serva e o seu filho embora, né? Doloroso, né? Abraão já estava acostumado com ele, já amava aquele menino. E como tirar ele agora e mandar para que ande errante pelo mundo aí, sem saber que destino vai ser? Lá no verso 10, verso 11, perdão, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Ele ficou pesaroso, o seu coração pesou naquele momento, ele pensou todas as possibilidades, tudo que poderia acontecer. Mas mesmo assim, né, disse que Abraão ficou pensando isso o dia inteiro, então Deus conversa com Abraão. No momento que Abraão vai conversar com Deus, então no verso 12 diz assim, diz porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e tudo o que ela lhe disser, porque Isaac será chamado a sua descendência, mas também do filho dessa serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Então, Deus disse o que Abraão? Deixa embora. Não que deixa, né? Pede para que vá embora. Eu fico imaginando, irmão, que não foi assim, tipo assim, Abraão falou e Agar atendeu automaticamente. Eu acho que teve uma recusa, sabe aquela coisa? Mas por que eu vou embora? Eu já tenho um filho, o filho é seu, nós já moramos aqui tantos anos. E eu acho que teve um enredo dentro dessa história até que ela pudesse aceitar e foi embora. E quando a gente vê no verso 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, o odre de água e pôs nas costas de Agar, deu ao menino e o despediu. E ela saiu e andou errante pelo deserto de Berseba. Você viu que o texto ele diz assim, eles andaram errante. Vocês vão por aqui, eu não sei que caminho vocês vão seguir. Andar errante, irmãos, quando a gente não tem rumo nenhum. Você não sabe que rumo vai seguir, mas você continua andando. E eles andaram errante. A única coisa que eles tinham em mão era o quê? Um pão e um odre cheio de água. O pão acabou. O odre também acabou. E agora? A única existência que eu tenho de vida é a água que estava posta de água, também acabou. E agora? O que uma mãe faz quando os filhos estão em dificuldade? Já parou para pensar, você mãe? O que você já fez pelo seu filho para que ele não viesse a passar nenhuma dificuldade, né? A gente começamos, vocês mães, vocês podem falar muito bem sobre isso. Deixaram de comer, né? Deixaram de olhar para si próprio, porque a partir do momento que você tem um filho, você já não olha mais para você, mas você olha para quem? Para o filho. Você naquele momento é esquecida, ou não é? Qual é a mãe que tem tempo de parar para olhar no espelho e dizer assim, eu preciso... Raramente uma mulher faz isso quando ela tem bastante filhos, né? E quando a condição em casa financeira não é tão boa. Nesse momento aqui, a Agar estava com uma situação financeira terrível. Por mais que ela tivesse dinheiro, também não teria como comprar água. Não teria como comprar o alimento, porque estava o quê? No deserto. Errante, irmão, porque não sabia que rumo seguir. E naquele dado momento, eu poderia dizer assim, a comida acabou. Não tinha mais água. A Sabesp veio, e cortou.
Não é assim? Acontece? Olhando na nossa situação atual de hoje, Sabesp veio e cortou água. Eletropaulo veio e cortou a luz. Os armários estão vazios. E o desespero das mães continua o que? Vai aumentando. O que fazer numa situação como essa? Né? O desespero está batendo na porta, as coisas estão batendo na porta e os filhos estão clamando por comida. E a maior dor de uma mãe é quando o filho pede algo e você não pode dar. Né? Quando você pede algo e não pode dar. Eu me lembro quantas vezes lá em casa eram 6. E o meu pai tinha abandonado a gente e minha mãe tinha ficado com aquela escadinha, né? Cada um filho por ano, né? Então era uma escadinha de 6 filhos, assim. E minha mãe trabalhava e o único dia que ela conseguia pegar era para pagar o aluguel. O resto a gente tinha que se virar. Sai pedindo na rua, os vizinhos ajudavam, o padeiro trazia pão pra gente, aqueles pão que sobravam. É assim que a gente vivia. Não tinha expectativa. Nós andava errante. Tinha um ponto, mas não sabia para onde chegar. Aonde vamos chegar numa situação como essa? Lá no verso 15, tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto. Ela falou assim, bom, já que acabou a água, eu preciso tomar uma posição. Eu sei que ele vai morrer daqui a alguns dias, mas eu como mãe não quero vê-lo morrer. Eu vou colocar ele aqui e vou o quê? Vou ficar uma distância de tiro de um arco. Coisa de 23 metros de distância dava mais ou menos isso. Então eu vou ficar num tiro de um arco, uma distância e vendo o quê? O meu pequeno desfalecer. E que situação é essa, meus irmãos? Difícil. Uma situação difícil. Verso 16, e afastando-se foi sentar-se de frente a ele, uma distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Irmãos, para pensar, quantas vezes nós já choramos sem que os filhos pudessem ver? Quantas vezes vocês mães já choraram? E muitas vezes já secaram as lágrimas para que os filhos não pudessem ver o desespero. Falando de mãe aqui, a gente podia ver uma situação diversa, né? Outrora, alguém que tinha tudo, tinha comida, tinha empregados, e de repente, tudo isso é tirado. Mas Deus faz uma promessa. Ele também terá o quê? Dele também sairá uma descendência. Mas como sairá uma descendência se a água do odre acabou, o pão acabou e o menino está o quê? Pronto a morrer. Quando o médico diz para vocês que não há mais jeito, o que fazer, irmãos? Quando ele diz assim, já tem tudo para o seu filho, é só Deus agora. Enquanto a vida é o quê? A esperança. Enquanto a esperança de possibilidade de cura, você o quê? Insiste. Insiste, insiste, insiste. Não foi assim com a história de Jairo? Ele insistiu com Cristo enquanto a filha estava o quê? Viva. Quando chegaram, os seus empregados disseram assim, não incomode mais o médico porque sua filha morreu. Aconteceu o que com Jairo naquele momento? Ele desaba. Ele cai no chão. Porque tudo que ele podia fazer enquanto a filha estava viva, ele fez. Agora que morreu, não tem mais o que fazer. E diz assim que ela se afastou e ficou observando. Não ia morrer na hora, ia demorar um pouco, né? Ia demorar alguns dias. Mas ele ia ver o que? A agonia e o sofrimento, o que? Todos os dias. Mas o mais impressionante dessa história, irmãos, está no verso 18. Verso 17, perdão. Deus, porém, ouviu a voz do menino, porque com certeza ele estava chorando também. Quando bate a fome e o desespero, você faz o quê? Chora. Quando você não tem saída, parece que os seus problemas são intransponíveis, o que você faz? Chora. Você desaba, você não tem mais força. Até para orar você chora, porque você chora, você não disse nada, você só chora. E Deus sabe, Deus ouve quando eu e você estamos chorando. Não é aquele choro quando você assiste uma notícia ruim, ou quando você vê uma novela, o final de uma novela, que eu sei que vocês não assistem novela, só para dar uma ideia aqui. Quando você assiste um filme triste, você chora, não é esse tipo de choro. Sabe aquele choro amargo que você se derrama diante de Deus?
Agar chorou, o menino chorou. E no verso 17, e Deus ouviu a voz do menino. E diz que o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Irmãos, Deus é um Deus do impossível, não é? Sim, tudo aquilo que é impossível se torna possível para Deus. Tudo aquilo que é impossível para o ser humano, Deus se faz possível. Mas o Deus aqui que nós vamos apresentar hoje não é só o Deus do extraordinário, é o Deus do comum também. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja atrás de um Deus do extraordinário. Que Deus ele faça uma mudança de 180 graus na nossa vida da noite para o dia. E muitas vezes nós viemos na igreja e ficamos decepcionados porque talvez a gente não encontramos esse Deus que viemos buscar, do extraordinário. Muitas igrejas aí fora estão cheias porque estão apresentando para um povo um Deus do extraordinário. Você que é aleijado, se você aceitar Jesus, você sai andando. Se você tem uma dor, se você só tocar nessa água que o beber, você é curado. É o Deus do extraordinário apresentando para o povo. E as igrejas estão lotadas, o povo sedento em busca de um Deus do extraordinário. Mas esse Deus que eu vou apresentar para vocês essa noite também é um Deus do comum também. O Deus das coisas simples, sabe? Naquele momento, só um milagre poderia mudar a situação de Agar. E Deus aparece e faz o milagre. Mas quando a gente lê a história, parece que a gente não consegue ver milagre na história, mas houve um milagre. E que milagre foi esse, irmãos? Verso 18. Ergue-te e levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele o quê? O grande povo. Deus o quê? Confirmou a promessa para Abraão, ele reafirma novamente para quem agora? Para Agar. Deus fala com Agar nesse momento. Pegue o moço que está aí e segure pela mão, porque dele farei o quê? Uma grande nação. No momento que Agar achava que os seus sonhos e a sua realidade estariam o quê? Acabada, Deus agora aparece e faz o comum da vida dela. Deus não faz o extraordinário, Deus faz o mais simples. E verso 19, aqui que está o segredo, irmãos. E abriu Deus os olhos. Simples o milagre, né? Mas Agar não enxergava? Não enxergava? Ela tinha algum problema físico? Não deixava de enxergar? Não enxergava, mas Deus abriu os olhos. E Deus abriu os olhos e viu ela o poço de água. O poço já estava lá, irmãos. O poço sempre esteve ali. Só que no momento de desespero, eu e você não conseguimos enxergar. Quando aquele momento de angústia bate na nossa porta, você não enxerga. E Deus faz aqui o simples, irmãos, o mais simples. Ele abre os olhos dela, para que ela veja o poço. Talvez eu e você chegamos essa noite atrás do Deus do extraordinário. E Deus fala assim, eu vou fazer o simples na sua vida. E talvez esse simples seja a grande diferença que você precisa. Agar não precisava de algo extraordinário. Ela só precisava que Deus abrisse os seus olhos para que ela pudesse enxergar. E ela enxergou. E ela viu o poço. Eu fico imaginando quando você vê o poço, a esperança renova. Água. Eu não vou morrer aqui. Deus reafirmou a dizer para ela que Ismael seria uma grande nação. Mas ele não só reafirma, Deus ele é convicto quando ele mostra o poço para ela. Está vendo aqui, ó? Você ainda vai viver muito ainda. O poço foi aberto, irmão. O poço estava lá há anos. E milhares de pessoas já beberam daquela água. Mas quando Agar se encontrou naquela situação, ela não via o poço de forma nenhuma. Por quê? Os seus olhos estavam focados somente no problema. E muitas vezes, irmãos, os nossos olhos só estão focados no problema. E a gente não consegue ver a saída para esse problema. Lamentamos, choramos, e muitas vezes a solução está tão perto de nós, está tão próximo de nós,
E quando Deus abre os nossos olhos e a gente fala, Senhor, eu não imaginei que estava tão fácil, que estava tão perto. Sabe aquele diagnóstico médico diz assim, é só por Deus e o milagre acontece? Deus não fez o extraordinário, Deus fez o simples, o comum. Que foi só o quê? Abrir os olhos para que pudesse enxergar. Eu tenho pedido a Deus que possa abrir meus olhos para que eu possa enxergar. Talvez alguma coisa que eu não consigo ver ainda. Né? Nós somos os cegos espirituais que enxergamos. Enxergamos, irmãos, mas não vemos. É estranho o trocadilho, né? Enxergamos, mas não vemos. Às vezes está ali, pertinho de nós, mas nós duvidamos. Mas às vezes não temos esperança. E Deus ainda continua dando nós o que, irmãos? Mais chances. No verso 20, Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou o quê? Flecheiro. Habitou no deserto de Porá e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. A nação israelita vem de quem? Ismaelita vem de quem? De Ismael. Uma grande nação. Começou lá no Egito. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até se tomar conta praticamente de quase o mundo todo. Deus cumpriu a sua promessa. E Deus cumpre a sua promessa em nossas vidas também. Que nessa noite nós possamos pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos. Para que a gente possamos voltar a enxergar aquelas coisas talvez que a gente não consegue enxergar mais. Eu e você precisamos tomar uma decisão como Agar tomou. Decisão difícil, irmãos. Sair de um convívio de uma família e andar errante pelo deserto, porque talvez seria a melhor opção que ela tinha naquele momento. Talvez eu e você hoje talvez não tenha tantas opções assim. Mas nós temos um Deus. E como diz o professor Rodrigo Silva, ele fala, se você tem Deus, você tem mais do que a maioria. Nós temos Deus. Então por que tememos? Por que ficamos agitados? Por que perdemos a noite, aqueles que são ansiosos? Né? Essas crises são todas ansiosas, né? Ou não é? É, né? Porque a minha crise é. A dele também? Então tá bem. E quando baixa a crise de ansiedade, né? Complica. Essas crises de ansiedade são as, como se diz, aquelas que nos pregam as maiores peças. Nós vemos pessoas talentosas por trás daquelas crises, mas muitas vezes as crises de ansiedade têm atrapalhado essas pessoas a se destacarem. E a gente vemos que, tirando a crise de ansiedade, tem outros que têm outro tipo de crise. Não sei se a sua crise é financeira, se é familiar, se é entre marido e esposa, entre mãe e filhos. Não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe o que você necessita nessa noite e o que você vai passar nesta semana. São pequenas decisões que fazem toda a diferença. E a gente precisa fazer toda a diferença na nossa família e na vida de outras pessoas. Você é a única Bíblia que talvez alguma pessoa vai poder ler. E quando a pessoa lê através de você, ela vai ler o quê? O nosso grande problema, irmãos, não é o problema em si, mas como eu vou sair dele. Né? Porque problemas todos nós vamos estar inseridos todos os dias. Mas como eu saio em cada situação? Eu saio transformado com uma lição que eu tiro disso, ou eu saio desanimado, achando que o mundo acabou e que nada mais certo? Nós precisamos tomar decisões acertadas. Abraão sofreu muito com a saída de Ismael, porque depois daquele dia, quando ele levantou de madrugada e despediu o menino, ele nunca mais, o quê?
o encontrou assim rápido. Demorou muito tempo, irmãos. Muitos anos. Muitos anos. E a gente vê a história que Deus, Ele é um cumpridor de promessas. Ele é um Deus do extraordinário. Mas Ele também é um Deus do comum. E o maravilhoso de Deus, irmãos, é que Ele poderia fazer o extraordinário, mas muitas vezes Ele prefere fazer o comum, para nos alertar que a gente às vezes não precisa de muito, é um pouco só. Abrir os olhos. Alguém pode dizer, isso não foi nem um milagre, mas foi um milagre. Peça a Deus nessa noite que abra os olhos de vocês, que abra meus olhos, para que nessa semana nós possamos enxergar coisas que talvez não enxergaríamos, e que nós possamos ter condição necessária de chegar até aquele grande dia, como soldados, talvez machucados, mas prontos ainda para lutar. Eu gosto de um livro, Nascido para Pregar, pastor Henry Farber. Já faleceu em 2006. Eu tive o privilégio e o prazer de conhecê-lo numa campal que eu fui em 2005 e ele estava. Eu li o livro dele todinho e o magnífico do livro dele é no final, quando é na última página que ele escreve, ele já estava no hospital, ele estava com câncer já avançado, ele já tinha perdido uma das pernas já, e ele escreve a citação no livro assim: aqui está um ex-combatente de guerra, mutilado, mas se Jesus ainda quiser me usar, Ele pode me usar e eu estarei pronto se Ele quiser. E passado um ano ele faleceu. Homens que fizeram grande diferença na história que nós vivemos hoje. Homens e mulheres que às vezes precisaram só de um milagre comum para que as suas vidas pudessem ser transformadas. Alguns esperaram o extraordinário, e o extraordinário de Deus chegou para algumas pessoas. E eu e você hoje, estamos em busca do quê? Do extraordinário ou do comum? E que Deus conceda conforme o desejo do nosso coração, mas conforme a vontade dEle. Amém. Se for necessário usar o extraordinário, Deus vai usar. Mas se não precisar usar o extraordinário, Deus vai usar o comum. E que nós possamos ser inteiramente fiel a Deus. Amém. Inteiramente fiel. Para que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos ajudar a andar com Ele cada vez mais. De cabeça erguida, irmãos. Porque o cristão tem que ser um cristão alegre, independente do que aconteça, sempre de cabeça erguida. Por que de cabeça erguida, irmãos? Que nós esperamos um Deus que veio descer do céu para vir nos buscar. Esse é o meu desejo e minha oração nessa noite. Amém?